Y vamos a continuar en esta aula entonces con el tema que tínhamos iniciado na aula anterior, que trataba sobre amuletos egipcios o o inicio de lo que podíamos describir como una introducción ao estudo das antigas magias egípcias. É importante quando se fala de magia, es decir, nós estabelecemos uma relação de división entre mente, racionalidad, ciencia y pensamiento mágico. Y en alguna medida existe una cierta negación a la creencia de que el pensamiento mágico puede afectar a realidad, a materia y a psique. Cuando tenemos una historia de millares de años que integran essa crença em um único pensamento. É decir, ainda hoje, por mais que se uno se considere distante de aquele tipo de fórmula de pensar, ainda hoje nós, quando saímos de casa e vemos uma pessoa conhecida, vamos dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Faz parte de uma educação básica social. Mas se vocês analisam claramente, dizer bom dia, falar bom dia, desejar um bom dia, parte de uma crença de que meu pensamento, minha palavra e meu desejo pode servir a essas pessoas. As festas de fim de ano, desejar um bom ano. As pessoas se casam e recebem presentes, arroz, abençoas para esse matrimônio. Então, em nossa cultura, dizer que nossa cultura não tem um pensamento mágico é um absurdo. Desde o momento que vemos simbolismos mágicos na maioria das religiões e na maioria das crenças. As pessoas passam frente a uma igreja e se persignam. Então, temos todo um pensamento mágico que acompanha ainda a sociedade, porque não podemos tirá-lo da história da humanidade, nem da própria mente humana, que vive constantemente, se sente constantemente sendo ameaçado por infinidade de perigos, com os quais muitas vezes não tem como se defender. É decir, a ciência não nos dá uma defesa plena à problemática do mundo, ao instinto, à agressão, à violência, às enfermedades. Então, imaginem isso, milhares de anos atrás, quando o homem se sentia ameaçado por animais no meio do mato e tinha medo das cobras. E aí ficava, às vezes, se foi picado por uma cobra, imagine, dias, semanas, meses, se conseguia sobreviver ao seu veneno. Na mente dele, que vinha? A cobra e uma ideia de destruir aquilo que me fez sofrer, destruir, cortar, amassar, pisotear, comer, digerir. É um mecanismo normal das pessoas que se sentem agredidas. Desenvolvem um ódio, chamemos assim, ao objeto de agressão, que é uma defesa frente ao medo, é decir, destruir o objeto que me agrediu, no fundo, é querer destruir o medo que esse objeto me gerou. Então aparece no Antigo Egito, como mostramos na aula anterior, imagens de jeroglíficos de cocodrilos, animais perigosos, cortados com facas, que não é mais que um pensamento de enfrentar um agressor. Só que esse pensamento, al ser colocado de uma forma escrita, ele adquire uma energia constante. É decir, a pessoa que se sente ameaçada fica paranoide com o objeto agressor. E fica pensando e pensando e pensando como destruir, como se prevenir, como não voltar a cair no mesmo problema. Bom, isso se transfere então para um acto mágico, é decir, tenho que pensar como evitar isso. Aí aparece o desenho da cobra sendo cortada, tá? A pessoa carregando esse pensamento, esse amuleto, esse papel escrito
que representaba a memoria constante y el pensamiento permanente sobre ese fato. Entonces, los amuletos, como vemos aquí, egipcios primitivos, trazem, digamos assim, uma lembrança de um pensamento obsessivo do homem primitivo. Só que esse pensamento, como não podia mantê-lo na mente, então lo projetava em um objeto e transmitia para esse objeto, esse desenho que podia fazer na parede, no papel, gravar em uma pedra, etc., um desejo claro de enfrentar um inimigo, de que esse inimigo não se aproxime de mim. Fechar meu corpo, minha vida a esse tipo de agressões. E aí vemos em todo o mundo, não é só no Egito, em todo o mundo vamos a ver amuletos com figuras de animais, objetos, talismãs, depois que é uma evolução, digamos, é quase uma ciência em cima do amuleto. O amuleto é o primeiro que encontramos na história mágica do mundo. Então, dirão, hoje não, as pessoas não têm amuleto. Quantos milhões de pessoas carregam uma cruz no peito? Quantos milhões fazem isso? E não deixa de ser um amuleto, que representa a antiga chave de Osíris, que abria a porta da vida eterna. É dizer, a cruz representa Cristo, sua morte e sua ressurreição. Então, é a chave da vida eterna como existia antigamente. As pessoas acham que se mudou algo nesse sentido. Claro que no Egito também existiam pessoas extremamente racionalistas, um tipo de medicina extremamente objetiva, mas também o médico sabia que tinha limitações, e o amuleto era um elemento de força, de crença. E essa pílula da crença, da fé, não se vende numa farmácia, e a medicina atual hoje manda o paciente muitas vezes a procurar, digamos assim, aonde ele poder vivenciar sua fé, porque o médico está preso a uma ciência, a um método científico que lhe diz que o espiritual está fora de seu estudo específico, o mágico está fora de seu estudo. Ainda que se sabe que o mágico pode salvar uma pessoa. Diz, é um placebo, é porque é uma crença. Bom, não importa se é crença, placebo, o que seja, se salva uma pessoa, o médico tem que saber por quê e como se cria esse fenômeno. Se é uma crença e se é um placebo, e se a mente actuou em cima de uma crença ou de um placebo, acreditou que estava melhor e se curou, então nós temos que estudar o cérebro e a capacidade de se autocurar. E não dizer que isso está fora da ciência. Então tiramos as religiões da ciência e todas as pessoas que acreditam fora da ciência e fica só um cérebro, um computador funcionando dentro de nós, coisa que nós sabemos que não é assim. Todos nós precisamos do pensamento mágico. Quando uma pessoa se casa, quando vai procurar um emprego, quando vai estudar, existe um pensamento mágico que o leva a acreditar que isso vai dar felicidade. E sem esse pensamento mágico, as pessoas não fariam nada. Então, fíjense, uma coisa interessante que vão encontrar no Egito, eu estou sinalizando aqui com o mouse, é o símbolo da cruz, perdão, a cruz de Osíris, já falamos, é o símbolo da coluna, a coluna de Osíris, que esta seria a parte da coluna de Osíris, isto já seria, digamos, a coroa de Osíris, tá? Então, vamos a ser claros e objetivos. Por que era importante a coluna? E tem um símbolo de estabilidade, energia e estabilidade. Bom, temos que entender que as pessoas há milhares de anos carregavam objetos pesados, tinham que trabalhar, correr, sobreviver. O período de vida de um homem, digamos, que viveu 30.000 ou 40.000 anos atrás, el promedio de vida era de 40 años. Y el gran conflicto de ellos era la columna. Si tengo que tener la columna bien, estable, segura, porque si no, no puedo caminar, no puedo ni me sentar, no puedo ni me deitar, no puedo más reproducir.
Então, a estabilidade, a retidão, a coluna, a serenidade da coluna era fundamental. Hoje sabemos que um 70% das dores de coluna e conflitos de coluna se dão por problemas de tensão, estresse, problemas psicossomáticos, que são reais frente ao mundo que as pessoas vivem. Então, imagine naquela época uma pessoa que não podia caminhar, não podia caçar, não podia se movimentar, não podia se alimentar e alimentar sua família. Entrava um estresse e precisava uma coluna estável, segura, firmeza, segurança, estabilidade. Preciso que minha coluna me suporte. Preciso ter saúde. Hoje, atendo centenas de pessoas que me dizem isso, Jorge. Eu não posso me enfermar, não posso ter dor de cabeça, dor de coluna, não, eu não posso parar, porque se eu paro, então não tenho como alimentar minha família. Não posso me enfermar, não posso me deprimir, não posso engordar, não posso fumar, é decir, não posso, e não posso deprimir, que quer dizer exatamente isso. Tenho que estar bem, estável e seguro. O símbolo da coluna de Osíris. Então, hoje não carregam o head, mas está dentro de sua mente algo que representa exatamente aquela imagem, aquele símbolo que os antigos egípcios nos colocavam. Então, carregavam isso no seu peito. Tenho que estar bem, tenho que estar bem, tenho que estar forte, tenho que estar seguro, não posso cair. Tenho que ir à luta todos os dias. Esse amuleto é um desejo que uno tem para si mesmo e para os outros, para si e para os outros. E quando alguém fazia o amuleto para alguém, era com esse desejo de firmeza, de segurança, de saúde, de estabilidade. E quando vemos o símbolo da cruz de Osíris, como falamos a outra vez, tem a ver com uma consciência limpa, tranquilidade, serenidade, que sua alma se sienta livre e justa, em paz consigo mesma, que encontre um caminho de eternidade. Então, vemos que os símbolos dos antigos amuletos estavam associados a coisas que até hoje a pessoa sofre. Se deprime muitas vezes, por quê? Porque não consegue superar suas culpas e seus conflitos. E como falamos na aula anterior, quando falamos de Osíris e da cruz de Osíris, a pessoa que estava com um conflito, se não lo resolvia, se não se pendurava da cruz hasta que ele sentisse sua alma em paz, ia ter um problema de coluna, porque ia ter um problema de dor de cabeça. Como uma vez atendi uma pessoa, me lembro que passou por uma pessoa que estava pedindo dinheiro e ele não deu, porque não achou interessante, e de noite veio alguma dor de cabeça. Decir, no fundo, o que nós vimos? Que a dor de cabeça que ele tinha estava associada às culpas de não ter ajudado uma pessoa. Então, muitas vezes, os problemas que têm uma origem psicossomática, que nós não damos importância, dores de cabeça, dores de coluna, tem a ver com o quê? Com nossa consciência, com nossa educação, com o sentimento que uno tem por uma sociedade, que muitas vezes uno deixa de ver porque parece que a sociedade não nos dá resposta. E a culpa não tem a sociedade. Então, a cruz de Osíris, a vida eterna, a consciência limpa, ter força, ter energia e ter poder. O cetro do poder, que é o huasi, o símbolo dos faraós, ele tem várias manifestações em relação à estrutura de poder. Então, vamos a ver que esse cetro é interessante, porque eu já vi o cetro de um tamanho de uma humano, así, y en realidad la parte de cima era una lámina de cobre y la parte de abajo una especie de garfo. Y es una arma. Los faraones sabían usar eso, una arma extremadamente peligrosa porque la ceifa corta y a la vez con el gancho les pueden pegar una espada y tirar la espada de un enemigo. Entonces se transformaba en un bastón de poder con lámina y con un garfo. Y eso permitía a un faraón se defender de varios enemigos y de varias formas de ataque. Era una arma extremadamente poderosa en manos de alguien que supiese usarla. Então, eu acho que
Os símbolos que vocês encontram como amuletos na cultura egípcia estão representando elementos de defesa, de segurança psíquica, de segurança emocional e espiritual. E depois, o que nós vamos ver? As combinações desses símbolos. Fíjense o Ankh unido com a torre, a columna de Osiris y el Huas. Y uno de los símbolos de protección faraónicos más interesantes aparece con el símbolo do sol, ¿ven? La figura do sol aquí, con las dos cobras. Cuando vemos a cobra y el sol, estamos hablando de una energía extremadamente positiva, una luz. ¿Qué que nos da vida? ¿Qué que nos da segurança? ¿Qué que nos permite que la naturaleza viva y que yo me sienta con vigor y con energía? El sol. Entonces, este es uno de los amuletos de protección de los faraones. A luz, con la fuerza, el Huas, el Het, a firmeza da columna, a estabilidade, a certeza de lo que eu quero e que eu estou bem e que vou lutar para atingir esse objetivo, e uma ideia de uma vida saudável, é decir, vou construir meu mundo, vou construir minhas ideias fundamentadas em uma consciência, uma moral, sem destruir e sem deixar-me destruir. Então, vemos que o amuleto é uma manifestação de um pensamento, é decir, nosso cérebro crea um pensamento, só que o amuleto eterniza o pensamento. E aí começa o processo de evolução da ideia mágica. Até agora estamos falando claramente de manifestações de pensamento e ideia de eternizar um pensamento. Na próxima aula vamos falar sobre os pantáculos e os talismãs, que é uma evolução tecnológica dessa ciência mágica, que ainda habita em nós e é importante que vocês a conheçam. Tão importante como estudar medicina, estudar física, estudar matemática. Por quê? Porque faz parte da relação de nossa evolução e de nossa história, e ainda nós continuamos pensando e não sabendo como resolver uma série de conflitos que os egípcios carregavam seus conflitos e suas resoluções. Um pensamento firme, seguro, estável, fé, segurança. Eternizar essas forças de nós nos deixa mais tranquilos. Se isso nos vai defender de uma bala, de uma faca, de um tiro, bom, eu não sei, mas que bom sentir-se seguro, enfrentar a ameaça que nos propõe a sociedade a diário. Hoje já não é o leão que nos vai comer, a cobra que nos vai picar, mas eu posso assegurar que a ameaça nesta sociedade pode ser pior do que era antigamente. Então, muito obrigado por nos acompanhar. Nos vemos na próxima charla.